mas qualquer coisa, eu não vou falar no microfone, e aí a gente vai recitando aqui, mas deu para ouvir bem os irmãos recitando também. Bom, irmãos, nós vamos então, nesse momento, dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Eu peço que você abra a palavra do Senhor no Salmo 75. Salmo de número 75. Peço que você se coloque de pé nesse momento para lermos a palavra do Senhor. Salmo 75. Diz assim a palavra do nosso Deus: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Nós estamos diante do nosso Deus, que é supremo juiz. O juízo, a ira, melhor dizendo, é um dos atributos de Deus. E quando nós estamos aqui para louvar a Deus, nós não estamos aqui para louvá-lo somente pela sua bondade, somente pelo seu amor, somente pela sua graça. Mas estamos aqui para louvá-lo também pela sua ira, por Deus ter nos livrado dela, mas ao mesmo tempo por Deus exercê-la, ainda que não de maneira final e plena nesse momento, mas em termos nisso, uma promessa do nosso Deus. Deus consolará as nossas almas, ou consola o nosso coração nesse momento, prometendo que Ele vai executar juízo contra aqueles que perseguem a igreja, contra aqueles que zombam do seu nome. Nós estamos aqui para louvar este Deus santo, justo e perfeito. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração de adoração, bendizendo o nosso Deus. Eu peço que você feche seus olhos aí onde você está, e vamos então exaltar o nosso Deus com uma oração, adorando o Senhor. Deus bendito, Deus supremo, Deus grandioso, soberano, Deus que julga as nações, nós estamos aqui, Deus, nessa manhã, reunidos em nome de Jesus, para bendizer o teu glorioso nome, para dizer ao Senhor, em palavras, cantando, orando, nos comportando, Deus, de maneira reverente, dizermos aquilo que o Senhor diz a respeito de si mesmo na tua santa palavra. Nos ajuda, Deus, nessa manhã, a adorar o Senhor em espírito e em verdade, a entoar louvores ao teu nome de coração, a não apenas prestarmos um serviço externo, mas dobrarmos o nosso coração diante de ti nessa manhã. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, que possamos, ó Deus, através de Cristo, servir ao Senhor de modo agradável. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, nos fortalece, que o meditar do nosso coração seja agradável na tua presença nessa manhã. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos responder ao texto que nós acabamos de ler, a convocação do Senhor, através do cântico Quão Grande é o Meu Deus. Cantemos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus.
Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. A igreja pode se assentar nesse momento. Irmãos, é importante nós pontuarmos que esse culto da manhã, ele é tão importante quanto o culto da noite. Não existe uma diferença, aqui não é escola dominical. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E mesmo cantando hoje, apenas com uma única voz nos conduzindo e um único violão, esse momento ele é importantíssimo e especial, porque nós estamos aqui para cantar para o Senhor, e que possamos cantar a todo pulmão, né, com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 37 ao verso 39. Evangelho de Mateus 23, do 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, uma situação bastante triste, onde o Senhor Jesus, ele olha a situação de incredulidade que reinava em Jerusalém, e ele demonstra então toda a sua compaixão e ao mesmo tempo a sua tristeza diante daquela situação. Aquele mesmo povo que havia experimentado tantas coisas, visto melhor, que sabia de tantas coisas, mas que estava rejeitando o rei. O Senhor então declara um juízo sobre eles. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Haverá um dia em que todos nós nos dobraremos diante do Senhor. Toda língua confessará. Mesmo aqueles que hoje rejeitam o rei, irão se dobrar diante dele. Por isso, meus queridos irmãos, que nós não venhamos a cair na incredulidade que caiu o povo de Israel. Que possamos vigiar quanto a isso. Que possamos nos dobrar diante do Senhor. De repente você pode estar pensando, mas pastor, eles rejeitaram? A gente não crê na graça irresistível? Irmãos, uma coisa não tem a ver com a outra. Nós cremos que a graça de Deus ela é irresistível sobre a vida dos eleitos. Mas para aqueles que não são eleitos do Senhor, eles irão negar o rei. Eles irão rejeitar o rei. Eles irão dizer, eu não quero, eu não creio. Mas tudo isso está dentro do propósito soberano de Deus. Então que a gente possa de fato fugir e vigiar
porque a apostasia é algo presente no contexto da igreja, a gente precisa pedir a Deus graça. Nesse momento eu convido você a baixar sua cabeça, a termos um tempo de oração, de confissão diante do Senhor, e possamos confessar os nossos pecados, na certeza de que em Cristo nós temos perdão. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração. Tu és santo, Senhor. Tu és digno. Que vivamos de maneira agradável. Tu és digno de todo louvor. Mas nós pedimos, Deus, perdão. Perdão porque nós não temos vivido muitas vezes para o teu louvor. Antes temos vivido para a nossa glória, alimentando pensamentos que não condizem com a tua palavra, falando o que não deveríamos, agindo de maneira pecaminosa. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos e nos ajuda, Deus, a lutar contra o nosso coração, contra a nossa carne. Que o Senhor nos perdoe por muitas vezes querermos justificar o nosso erro. Que o Senhor perdoe toda a apatia espiritual. Que o Senhor perdoe, Deus, toda a incredulidade, toda a desconsideração e desprezo pela pessoa do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos livre de termos um coração tão endurecido, que venhamos a experimentar o teu juízo no tempo presente. Nos ajuda, Deus. Santifica-nos, nos livra. Precisamos do Senhor. Não conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas. Não conseguimos nos manter no caminho, a não ser que o Senhor nos mantenha, a não ser que o Senhor nos sustente. Se o Senhor não segurar nas nossas mãos, nós cairemos totalmente. Se o Senhor não nos preservar, Deus, nós não perseveraremos. Precisamos de Ti, Pai. Não somos inteligentes o bastante, não somos sábios, não somos tão crentes quanto muitas vezes acreditamos que somos. Precisamos de Ti. E nós te agradecemos, Deus. Porque quando olhamos para nós, falamos como o apóstolo Paulo falou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, graças ao Senhor por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Te agradecemos, Deus. E por isso declaramos nessa manhã que outro igual não há. Que a nossa vida seja para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Aclame ao Senhor. Vamos bendizer ao nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meus queridos irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor no Salmo 13. Salmo de número 13. Eu convido você para lermos, mesmo assentados, mas convido os irmãos para que leiamos alternadamente a palavra do Senhor. Salmo de número 13 diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte.
No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Amém. Em resposta a esse texto, vamos entoar o cântico Nosso Deus é soberano. Cantemos ao Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a pureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Estamos dando início a mais uma série. Eu chamo a sua atenção nessa manhã
para o verso 1 até o verso 4 do capítulo 1. Hoje, como de costume, em todo início de série, nós faremos um apanhado do contexto e certamente eu não quero que você entenda que isso aqui vai ser uma aula, porque não é uma pregação, mas eu irei apontar algumas questões importantes a título de elucidação, como data, autor, contexto, propósito, ensinamentos principais. E nós então iremos, com a ajuda do Senhor, extrair desse parágrafo algumas lições importantes para nós. Então, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus nos diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe ao longo dessa nova jornada. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Abacuque, te louvamos pela tua supervisão soberana no registro desse livro. Pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que possamos, Deus, com um coração humilde, aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar ao longo desse livro. Capacita-me, Senhor, que eu possa pregar a tua palavra no poder do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Um teólogo bíblico chamado Richard, ele disse que Abacuque não era um egoísta que se preocupava apenas consigo e com o conforto e a segurança de sua família. Patriota convicto, Abacuque era alguém que se inquietava profundamente com a condição moral e espiritual do seu povo. A palavra Abacuque, ela significa abraçado. Nós não sabemos muitas coisas a respeito da vida pessoal de Abacuque. A Bíblia não traz muitas informações para nós. O que nós temos de noção a respeito da vida desse homem de Deus é exatamente esse diálogo que ele trava com o Senhor e que vai fazendo com que eu e você, ao longo da leitura do livro do profeta, tenhamos então uma noção das suas crenças, da sua postura, do seu relacionamento com Deus. O livro do profeta Abacuque, ele foi registrado entre os anos 605 e 598 antes de Cristo. É importante que você se lembre que a data no contexto do Antigo Testamento, ela é contada de maneira decrescente, porque o ponto é o nascimento de Cristo. Por isso que nós não vamos, em muitos momentos, eu falo isso aqui para que você não faça uma confusão, por exemplo. Porque quando a gente está no Novo Testamento, muitas vezes a gente está falando da história de uma maneira mais crescente, linear, né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, o livro do apóstolo Paulo foi escrito mais ou menos entre 70 e 75 depois de Cristo. Mas quando a gente trata do Antigo Testamento, a gente fala do maior para o menor. Então eu vou voltar 90 anos daqui a pouco, né? Nessa história de Abacuque, e eu não quero que você faça essa confusão, tá? Apenas para que você entenda. Então, o seu ministério, ele ocorreu antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, que foi exatamente aquela invasão onde Daniel e seus amigos, eles foram levados para a Babilônia. No tempo do profeta Abacuque, quem estava reinando era o rei Jeoaquim. Mas antes de nós tentarmos entender um pouco daquilo que estava acontecendo no contexto do reinado de Joaquim, eu quero que você volte comigo 90 anos,
para que a gente entenda por que Judá chega nesse nível. Há 90 anos, na verdade, tendo como referência o registro desse livro, reinava um homem chamado Manassés. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 21. Eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 16, porque esse é um dos piores reis que vai reinar no contexto do povo de Deus. E você vai perceber o que é que eu estou dizendo. Olha o que é que diz a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 16. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Eszibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Olha esse texto aqui, olha esse relato aqui. E queimou a seu filho como sacrifício. Vocês têm noção? Como o cara era bonzinho, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha o versículo 10. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir, lhes tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, sem sombra de dúvidas, esse foi um dos piores reis que Israel teve. E o que nós temos é que Deus ele não deixou essa situação passar impune. Deus havia prometido juízo contra Judá. Não estava determinado quando isso aconteceria, mas isso aconteceria. Após Manassés, sobe ao trono o seu filho Amon, e ele tem um reinado curto, mas não é um reinado que promove reforma, antes é um rei mau. É esse o relato que nós temos ainda no capítulo 21 de 2 Reis. Após Amon, sobe ao trono Josias. Josias reina cerca de 31 anos em Jerusalém. E Josias promove muitas reformas. Judá, então, Jerusalém e Judá passam a viver, então, os seus dias áureos. Aquilo que acontecia no contexto de Manassés não passa nem perto de acontecer no governo do rei Josias. Após esse momento, após o reinado de Josias, sobe então ao trono o rei Jeoaquim.
E é importante que você entenda que Jeoaquim, que era contemporâneo de Abacuque, ou seja, era o rei que estava reinando exatamente no contexto dessa súplica de Abacuque, ele não tem nenhum compromisso com a verdade do Senhor. Ele não é alguém que está ali para promover a causa do Senhor, ele não é alguém que está ali para fazer a vontade de Deus, antes é alguém que está ali para fazer com que o povo se perca. E são exatamente os filhos do rei Josias que vão levar Jerusalém, levar Judá a um contexto de degradação final, de maneira que a punição do Senhor ela se torna inevitável. Deus perde a paciência com o seu povo, de tal forma que ele proíbe Jeremias de interceder pelo povo. E a gente vê isso lá em Jeremias capítulo 7, versículo 16. Tal era a situação em que o povo se encontrava. A degradação moral, a corrupção religiosa, a corrupção política que estava ali acontecendo. Os historiadores vão nos dizer que Abacuque viveu os tempos áureos de Josias. Alguns dizem que Abacuque era um adolescente nessa época. Então ele havia experimentado esse reavivamento no contexto do povo de Deus. E agora estava debaixo de um rei tirano, de um rei que não queria mais saber do Senhor. Por isso então a revelação do juízo de Deus sobre o povo se tornou algo inevitável. Aquilo que ele já havia prometido lá no governo de Manassés. Por isso que o título que nós temos aqui, logo no versículo 1, é Sentença Revelada ao Profeta Abacuque. Essa expressão sentença, ela pode ser traduzida como um peso, como um fardo. Esse livro, ele vai nos ensinar ao longo dessa série de pregações, como uma fé sólida confia humildemente, porém de maneira persistente, nos desígnios de Deus, a fim de executar a justiça do Senhor na terra. Esse livro, ele está entre os profetas menores, acho que você já ouviu essa expressão, e essa expressão ela não tem a ver com o fato de que os profetas menores eles têm uma menor importância do que os profetas maiores. Recebe esse título de profetas menores porque são livros mais curtos, são livros pequenos, apenas por isso. O que nós temos aqui, irmãos, no livro de Abacuque é um diálogo, é um livro de oração. Basicamente a estrutura desse livro é, Abacuque faz uma oração, foi o que a gente acabou de ler, e o que é que Deus faz? Deus responde. Abacuque então faz outra oração, no versículo 12, e o que é que Deus faz? Deus responde a oração do seu profeta mais uma vez. E o capítulo 3 é como se fosse um grande salmo, onde Abacuque, ele expressa toda a sua confiança, todo o seu louvor, em relação à pessoa do Senhor, em relação ao seu poder, aos seus propósitos, em relação ao seu cuidado. O livro de Abacuque, ele vai nos trazer 3 grandes temas: providência, oração e juízo. E é interessante porque você e eu vamos ver a providência de Deus numa perspectiva um pouco diferente da qual nós estamos acostumados a ver. Por quê? Porque a providência de Deus apresentada em Abacuque não se refere apenas a coisas boas. Deixa eu te falar o que é providência. Providência de Deus é o meio pelo qual Deus vai executar a sua vontade. Eu gosto sempre de exemplificar isso, e é especialmente para as crianças que eu vou falar essa questão, porque às vezes pode esquecer. Veja bem, Deus decretou na eternidade que a gente ia estar junto nessa manhã. E o que foi que Deus fez para que a sua vontade decretada acontecesse? Ele providenciou esse local, esse espaço físico. Então isso que você está vendo aqui é a providência de Deus. Essa igreja plantada aqui é a providência de Deus. A reunião nossa aqui é a concretização do decreto de Deus. Espero que tenha ficado claro. Então Deus havia decretado que ia punir o seu povo. E Deus ia fazer isso por meio de quem? Por meio de um povo inimigo, de uma nação inimiga. Veja o versículo 6 do capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois eis que suscito os caldeus. Bom, isso aqui a gente vai ver no domingo que vem. Mas perceba que é o próprio Deus
executando juízo contra o seu povo. Ou seja, vemos o outro lado da providência de Deus. Deus não só providencia coisas boas, irmãos. Deus providencia muitas vezes coisas amargas, mas que são administradas por um Deus bom, imutável. E essa é a questão que a gente precisa considerar. Era o que Abacuque estava considerando aqui. Mesmo numa situação de perplexidade, ele sabia que Deus continuava sendo bom. A gente aprende, então, ao longo desse livro, que Deus ele não tolera o pecado do seu povo. Deus pode, muitas vezes, usar incrédulos para executar juízo contra o seu povo. Deus pode fazer isso, não tenham dúvidas. E os fiéis deveriam reconhecer honestamente perante Deus as várias dificuldades que enfrentam, porque aqui nós temos um livro também de lamento. Então, diante dessa breve introdução, eu quero chamar você para meditar comigo nessa manhã sobre o tema Aprenda a orar em tempos de aflição. Eu não quero que você pense nessa manhã que eu estou dizendo assim, olha, Abacuque foi um homem perfeito e eu quero então ensinar a vocês, a partir de Abacuque, uma oração perfeita. Não. Mas o livro é um livro de oração. Logo, eu não tenho dúvidas de que Deus quer nos ensinar a orar por meio do livro de Abacuque. Então, diante disso, nós vamos então extrair algumas lições sobre como nós podemos aprender a orar em tempos de aflição, porque era o que Abacuque estava enfrentando. E a primeira lição que nós aprendemos é que nós devemos orar com persistência. Olha aí o versículo 2 do profeta Abacuque, capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O profeta ele faz duas perguntas: até quando? Por quê? E essas perguntas, esses questionamentos, eles revelam a ação perseverante que o profeta vinha tendo até aqui. Ele chega: até quando, Senhor, eu vou orar? Essa oração, conforme nós temos aqui, e conforme você vê no próprio texto, não precisa ir para o original para você saber disso, ela não é a primeira oração que ele faz. Quando ele diz até quando eu vou orar, ele está dizendo: Senhor, eu já venho orando, eu só quero saber até quando eu vou continuar orando, e aparentemente o Senhor vai continuar indiferente à minha situação. Abacuque sabia, irmãos, que Deus é imutável. Isso fica claro no versículo 12. Olha o versículo 12 do capítulo 1. Olha o que é que Abacuque vai dizer. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Essa expressão, rocha, todas as vezes que ela aparece, referindo-se a Deus, ela tem a ver com esse caráter imutável, ou seja, Deus não muda. Mas Abacuque estava perplexo, ele estava angustiado. Senhor, eu estou clamando aqui, parece que o Senhor não está ouvindo. Eu estou gritando violência e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Abacuque, então, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos mostra que nós devemos orar com persistência. E é isso que nós encontramos em outros trechos da Escritura. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. O texto que nós memorizamos ao longo dessa semana. Romanos 12, 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Você tem persistido em oração? Ou você é impaciente, de maneira a demonstrar a sua incredulidade? Muitos não perseveram em oração, antes querem que as coisas aconteçam à sua maneira, naquele momento. Meus queridos irmãos, em momentos de aflição, nós precisamos entender que Deus tem o seu tempo, Deus age na hora que quer e como Ele quer. No que concerne a mim e a você, nós precisamos persistir em oração. E não usarmos a teologia da soberania de Deus como uma desculpa para o nosso relaxamento espiritual. Eu suspeito que isso pode acontecer no meio reformado. Pessoas que acreditam que porque Deus é soberano, porque Deus decretou todas as coisas, elas então vão dizer, eu não preciso orar. Se Deus já decretou todas as coisas, Deus manda você e eu orarmos. Até quando, Senhor? A gente desiste muito fácil. Ficamos impacientes de maneira muito rápida.
Donald Whitney, ele diz, às vezes, deixar de persistir em oração prova que, em primeiro lugar, não levamos o nosso pedido a sério. Outras vezes, Deus quer que persistamos em oração a fim de fortalecer a nossa fé nele. E é exatamente o que vai acontecer com Abacuque. O profeta, ele sai dessa situação de perplexidade, de angústia, para um canto. Perceba que no começo do livro de Abacuque está dizendo, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Deus então responde o profeta então ora novamente, Deus responde mais uma vez o profeta, e o resultado disso é que no capítulo 3, Abacuque ele entra no capítulo 3 com cânticos no coração, cânticos que brotam da sua alma. E ele chega a um momento que diz, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, a persistência na oração, ela fortalece a nossa fé na caminhada. A oração, ela existe por causa da gente, irmãos, não é por causa de Deus, não. Deus, ele age independente das nossas orações, mas é um privilégio para mim e para você, podermos orar, podermos ser lembrados a respeito do cuidado soberano de Deus. Por isso, meu querido irmão reformado, ore com perseverança, ore sempre, ore sem cessar, ore no decurso do seu dia, ore a despeito da aparente indiferença de Deus, do aparente silêncio do Senhor. Veja o que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque ora com perseverança. E não é porque a gente está vendo isso aqui na vida de Abacuque, não. Conforme eu até falei para vocês, e tive o cuidado de mostrar em outros lugares, para que você não entenda que aqui é um sermão exemplarista, né? Algo que, não, vamos aqui ser crente igual a Abacuque, não. A gente olha ao longo da Escritura, que Deus nos convida a orar persistentemente, com perseverança. Em momentos de aflição, não desanime na oração. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. A segunda lição que nós aprendemos sobre oração em tempos de aflição é que nós devemos orar com expectativa. Ainda no verso 2, o profeta diz, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Abacuque, ele tem a expectativa de que Deus há de ouvi-lo, de que Deus há de intervir naquela situação. E nada mais natural do que essa expectativa, pelo fato de que Abacuque experimentou os tempos áureos de um avivamento no contexto do seu povo. Dr. Heber Júnior, ele diz o seguinte, é natural que Abacuque tivesse essa expectativa de mais uma vez enxergar os pecados de seus dias revertidos por reavivamento divino. Lamentar a partida desse rei tão importante na trajetória do reino de Judá tornou-se um costume na nação. Tal era o amor que o povo tinha por esse reformador. Ele está falando aqui de Josias. Ele trouxera de volta a expectativa de uma Judá mais gloriosa. Por isso, Abacuque está perplexo, angustiado. O Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não vai salvar? Eu estou gritando aqui violência. Essa é a minha expectativa. Senhor, me escuta. Senhor, salva. É por isso que eu tenho clamado até aqui. Abacuque não estava orando para cumprir tabela. E nós, irmãos, precisamos orar de igual forma. A gente tem que aprender a orar com expectativa. Orações não são para cumprir tabela ou para tentar enganar Deus, dizendo que não somos incrédulos. Orações também são meios para pedirmos ao Senhor que nos abençoe, que mude situações, que nos proteja e que faça outras coisas conforme a sua vontade soberana. Eu sei que existe uma linha no contexto evangélico que vai dizer que a oração é a alavanca que move a mão de Deus, como que se a oração fosse a causa. Como se a gente não orasse, Deus não faz nada. Deus está amarrado e depende das nossas orações.
essa não é uma perspectiva bíblica. Deus age apesar das nossas orações. Mas o que a gente olha na Escritura é o Senhor Jesus Cristo nos ensinando a pedir o pão de cada dia. O Senhor Jesus Cristo nos ensinando a orar e pedir: Deus, muda essa situação, me ajuda. Irmãos, a gente precisa aprender a orar de acordo com as Escrituras. Alimentar a expectativa. Senhor, eu estou orando para que o Senhor haja, para que o Senhor tenha misericórdia da minha situação. O Salmo 65, versículo 2: ó tu que escutas a oração. Ó tu que escutas a oração. Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: não consigo imaginar uma pessoa atormentando o filho, estimulando-o a um desejo que não se pretende gratificar. Seria muito mesquinho oferecer esmola aos pobres e depois, quando eles estendessem as mãos para apanhá-la, zombar de sua pobreza com uma negativa. Ou seja, Deus ele não estimula eu e você a orar para simplesmente cumprir tabela. Ou Deus vai mudar o nosso coração, ou Deus vai mudar a circunstância pela qual nós estamos orando. E isso não é contraditório com a soberania de Deus. Isso não tem a ver com aquilo que alguns carismáticos dizem por aí. Deus, ele continua mudando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mudando situações, tá? Não estou dizendo que Deus muda, mudando situações. Quando você estuda as Institutas, por exemplo, você sabe qual é o tema que Calvino mais fala? Calvino não fala mais de predestinação. Calvino não fala muito mais de soberania de Deus. O tema que Calvino mais trata nas Institutas é oração. Precisamos, irmãos, aprender a orar com expectativa. Ouça as palavras do Redentor, João capítulo 14, versículo 13 ao versículo 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja, orar com expectativa não é orar desvinculado da vontade de Deus. Senhor, a minha oração é que o Senhor mude o caos que está instaurado na minha nação. A gente precisa orar pela nossa nação. Se angustiar, se sensibilizar, como o profeta se sensibilizou com a sua condição. Às vezes a gente está mais preocupado só com a nossa casa, com a nossa igreja, e a corrupção moral, e espiritual, e política, que a gente vê no nosso país. A gente precisa, irmãos, ter essa sensibilidade também. Mas a gente não está preocupado com isso. A nossa preocupação, ela vai muitas vezes estar muito mais restrita a nós. O Senhor Deus nos ensina que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A soberania de Deus é um forte estímulo para orarmos com expectativa. Deixa eu te dar um outro exemplo. Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, o profeta disse, em nome do Senhor, o que me ajuda a entender, porque ele não foi reprovado por Deus por isso, que da parte do Senhor, ele disse, olha, não vai ter chuva. Você lembra dessa situação? Não vai ter chuva. No capítulo 18, no versículo 1, olha o que é que Deus diz. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O que Elias faz? Bom, Deus está dizendo que vai chover, então o que é que eu vou fazer? Eu vou consertar a goteira lá de casa, porque vai chover muito, ou então vou ficar em casa, descansando, e vai acontecer. É isso que acontece, irmãos? Não, o que é que Elias faz? Ele vai orar. Ele vai orar. Aquilo impulsiona o profeta a orar. E tem crente se dizendo reformado, mas Deus decreta todas as coisas, por que ficar perturbando Deus? Por que ficar orando? Deus disse, vai chover. E o profeta faz o quê? Eu vou orar. E ele fala, vai lá, e me diz o que é que tu está vendo. Ele diz isso para o servo dele, não é? No versículo 43 do capítulo 18, diz assim, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar.
Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. O que eu quero dizer com isso é, a palavra do Senhor pronunciada ao seu profeta foi um forte estímulo para que ele persistisse na oração. Ele orou com expectativa, mesmo Deus tendo dito, vai chover, mas ele continuou com expectativa. E a gente precisa aprender, irmãos, a orar com expectativa. Abacuque, ele ora com expectativa, e a sua expectativa não estava nele, a sua expectativa estava centrada no Senhor. Veja a maneira como ele se dirige a Deus. Até quando, Senhor? Essa expressão Senhor com letras maiúsculas, você sabe, eu já expliquei isso várias vezes. Ela se refere ao nome pactual de Deus. A esperança de Abacuque em ser ouvido, a expectativa de Abacuque em que Deus agisse, não estava nele. Eu vou orar porque eu sou tão piedoso, porque eu acho que Deus vai me ouvir. Eu vou orar porque eu tenho ido para a reunião de oração toda semana, ou porque eu tenho feito isso, ou porque eu tenho feito aquilo, porque eu tenho, eu sou pastor da igreja, então eu vou orar porque Deus vai me ouvir. Não, o fundamento da oração do profeta era a aliança. E permita-me dizer aqui que provavelmente Abacuque tinha em mente aquilo que disse Deuteronômio, capítulo 4. Se você for lembrar, Deuteronômio 4 vai nos dizer, Deus ele faz um relato ali, dizendo o seguinte: olha, eu vou abandonar vocês, se caso vocês se tornarem, ou se vocês, como é que eu posso dizer, me rejeitarem. Eu vou me voltar contra vocês. Vocês vão ser governados por nações inimigas. Mas Deus termina dizendo o seguinte, no versículo 29 até o versículo 31 de Deuteronômio 4, de lá buscarás ao Senhor teu Deus, de uma situação de aperto, de uma situação de angústia, de uma situação difícil. A mesma situação que estava acontecendo com o profeta Abacuque. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Meus queridos irmãos, presbiterianos, crentes, reformados, você não tem motivos para orar sem expectativas. Você tem um Deus compassivo, você tem um Deus soberano, você tem um Deus que ama você pactualmente. O amor dele não é alterado pelas nossas ações. Com amor eterno, ele nos amou. E ele nos ama. Por isso, ore com expectativas. Ore e abra os seus olhos e os seus ouvidos para ver que resposta Deus dará à sua oração. Por que muitas vezes a gente não ora com expectativa? Porque nós nos esquecemos de quem é Deus, porque não temos intimidade com Deus, porque nos esquecemos de Cristo, o fundamento da aliança, o mediador da aliança. Meus queridos irmãos, Deus é o único que pode mudar o caos no qual nós estamos inseridos. Essa bagunça na sociedade, essa bagunça onde nós vemos pessoas que não se aceitam de acordo com o seu gênero, pessoas que se dizem não binárias, pessoas que dizem eu não tenho sexo algum, ou então o homem que ele nasce biologicamente homem, não, mas eu sou mulher, eu quero me aceitar assim. Todo esse caos, políticos corruptos, pastores que matam pessoas, pastores que roubam a igreja, essa corrupção moral, todas essas coisas, só Deus pode restaurar isso, não é a igreja. Sim, Deus nos colocou como agentes de transformação,
mas é Deus quem muda, e nós precisamos orar com a expectativa de que Deus ainda pode mudar situações. Heber Júnior diz: somos o sal que retarda o apodrecimento moral, não a medicina que cura a sociedade enferma. Por isso é um absurdo quando a gente se depara com crentes dizendo: não, mas essa ideologia aqui, ou então esse político, ou então esse partido, ou isso, vai mudar a nossa sociedade. O que pode mudar a nossa sociedade, irmãos, é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não oramos com expectativa porque a oração tem poder. Nós oramos com expectativa porque Deus é poderoso. Então, quando você ouvir uma música, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração, isso é baboseira. Quem tem poder é Deus. Quem age é Deus, conforme a sua vontade. É a Ele que Abacuque recorre, e é a Ele que nós devemos recorrer também. Você tem um firme fundamento na soberania de Deus para orar com expectativa. Ah, Deus é soberano? Ah, Deus determinou todas as coisas? Aí é que eu vou orar. Aí é que eu vou clamar, porque Ele pode mudar situações. Ele é quem remove reis, estabelece reis. Ele é quem tira o miserável do lixo e o faz assentar entre os príncipes, é Ele. Ele é quem faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Ele é quem ressuscita mortos. Eu posso orar, porque Deus é soberano. A terceira lição que nós aprendemos a respeito da oração em tempos de aflição é que nós devemos orar derramando a nossa alma. Veja, mais uma vez, as perguntas do profeta: até quando? Por quê? Versículo 3, após a pergunta, a resposta é: pois a destruição, a argumentação na oração, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O profeta estava profundamente angustiado com a situação do seu povo, profundamente angustiado. Agora eu quero que você entenda uma coisa: Abacuque ele não estava reclamando de Deus. Abacuque estava lamentando diante do Senhor. O profeta não está reclamando de Deus, mas ele está reclamando para Deus. Ele está angustiado e apresentando ali a sua lamentação. Palmer Robson, ele diz o seguinte: os pontos específicos da queixa de Abacuque são citados com mais clareza em 3 pares: tribulação e sofrimento, pilhagem e violência, intriga e contenda. O que estava acontecendo? Não havia justiça. Os justos estavam sofrendo nas mãos dos ímpios e nada acontecia com eles. De repente você poderia pensar: mas espera aí, mas ocorreu uma injustiça? Vamos no tribunal, vamos resolver isso aí. Vamos processar. Chama lá o irmão Robson lá, vamos, Robson, entra com ação aí, o negócio está complicado. Mas como entrar com a ação se os juízes, eles andam de mão dadas com os iníquos? Como entrar para brigar por uma ação justa se a justiça é torcida? Se ninguém valoriza a lei de Deus? Se está todo mundo comprado? Não há justiça. O sofrimento está por todos os lugares. Pessoas têm sido mortas, pessoas têm sido injustiçadas, estão sofrendo. E quem é que pode nos ajudar? Senhor, até quando eu vou clamar? Por isso que o profeta está profundamente angustiado. Ele lamenta diante de Deus. Meu querido irmão, não tenha medo de lamentar diante de Deus. Não tenha medo de abrir o seu coração. Abrir o coração é uma opção biblicamente aceitável diante do Senhor. Deixa eu te dar outro texto. Salmo 6, versículo 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Lamentações. Nós precisamos aprender a lamentar diante do Senhor.
Agora deixa eu te dizer uma coisa, o lamento, ele nunca é uma justificativa para a gente agir com incredulidade diante de Deus. É possível lamentar biblicamente? É. E quando é que eu lamento de maneira pecaminosa, pastor? Quando eu lamento duvidando da bondade de Deus, quando eu lamento duvidando do caráter de Deus. A estrutura de um lamento é basicamente a seguinte: nós temos um apelo inicial, depois nós temos a declaração do que está acontecendo, e nós encerramos com um cântico de confiança. É exatamente o que a gente vê no profeta Abacuque. Ele lamenta pela a sua situação, ele expõe a questão, e ele encerra confiando no Senhor. Você lembra do Salmo 13 que a gente leu na liturgia? O que é que Davi fala? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Veja que essa estrutura está aqui, versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha o canto de confiança, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É exatamente o que Abacuque faz aqui. Ele lamenta, mas ele não desconfia do Deus imutável. Deus é rocha, e ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia ele se alegrará no Senhor, exultará no Deus da sua salvação, porque o Senhor Deus é a fortaleza dele, e faz os seus pés como os da corça. Por isso ele, mesmo no seu lamento, ele não desconfia do Senhor. Nós precisamos aprender a lamentar diante de Deus. Mas por que a gente é tão impaciente com o lamento que muitas vezes nós nos deparamos de alguns irmãos? Às vezes nós nos deparamos com irmãos que estão tristes por causa da situação que o nosso país tem enfrentado, ou tristes por causa da condição espiritual de suas casas, ou tristes por causa da sua própria condição, do seu próprio coração. E o que muitas vezes a gente faz? Engole o choro, irmão. Esse negócio de chorar, isso é coisa para crente fraco. É claro que se a gente percebe incredulidade, a gente precisa orientar biblicamente, a gente precisa confrontar o pecado da pessoa. Mas, irmãos, nós precisamos nos entristecer mais pela situação, pela degradação moral que o nosso país enfrenta. Abacuque nos mostra, o livro de Abacuque nos mostra, Deus nos mostra que há espaço para o lamento na caminhada cristã. Há espaço para a tristeza com o caos político, religioso. Há espaço para isso sim. Crente que só vive dando gargalhada, crente que acha que está tudo bem o tempo todo, não entendeu o que é ser crente. Não entendeu o que é ser contra a cultura, não entendeu o que é ser sal e luz do mundo. Um mundo que, segundo nós vemos na própria Escritura, jaz no maligno. Por isso, irmãos, não há nenhuma dificuldade de lamentar. E a última lição que eu quero trazer para os irmãos, nessa manhã, se encontra no todo das Escrituras. O inconformismo de Abacuque com a sua situação é uma declaração de um paraíso que todos nós desejamos. Deixa eu te explicar. O descontentamento de Abacuque, a tristeza, a angústia de Abacuque com a sua situação, aponta para uma realidade maior, o paraíso de Deus. Você já percebeu, irmãos, que eu e você, nós gostamos daquele filme onde o herói, ele resgata a princesa? Você pode até não assistir, gostar de filmes românticos, especialmente os homens, mas a gente gosta daquele filme onde o bem triunfa sobre o mal,
A gente gosta daqueles filmes que apresentam uma sociedade ideal. A gente gosta disso. Por quê? Porque nós originalmente fomos projetados para vivermos nesse paraíso de Deus. Por isso, Alistair McGrath, ele diz que há um sentimento de saudade de algum lugar que nunca visitamos. A intimação de uma terra muito distante que nos atrai, apesar de não a conhecermos. O caos enfrentado por Abacuque, o seu descontentamento com aquela situação, não era descontentamento com Deus, mas o seu descontentamento diante daquela situação, mostra que nós fomos projetados para algo maior. O puritano chamado Matthew Henry, ele diz que ansiar, nos mudarmos para aquele mundo, essa situação nos leva a ansiar, nos mudarmos para aquele mundo, onde a santidade e o amor reinam eternamente, onde nenhuma destruição e violência estarão diante de nós. Meus queridos irmãos, vamos lamentar pela situação que nós estamos vivendo no país. Vamos apresentar ao Senhor toda a nossa angústia, mas não vamos nos esquecer. Há um céu a ser desfrutado. Há uma glória a ser aguardada. Por isso, antes, os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. Nos lembremos diante da situação que nós passamos. O nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele voltará. Deus há de restaurar o caos no mundo de maneira final, de maneira completa. Político nenhum fará isso. Ideologia política nenhuma fará isso. Mas Cristo fará isso nos últimos dias. Por isso, enquanto lamentamos, olhemos para a frente. Olhemos para o futuro. Thomas Brooks, ele diz, o céu recompensará tudo. Por isso, falemos como o apóstolo Paulo, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Por que eu vou perseverar em oração? Por que eu vou orar com expectativa? Por que eu vou apresentar o meu lamento a Deus? Porque eu estou falando diante de quem tem a agenda do mundo em suas mãos. E todas as coisas estão acontecendo conforme a vontade soberana de Deus. Vai ter um dia, irmãos, em que nós viveremos num mundo sem corrupção. Haverá um dia em que nós viveremos num mundo sem caos. Haverá um dia em que nós viveremos num mundo sem enfermidades, sem máscaras, sem restrições. Por isso, eu lamento pelo tempo que nós vivemos, mas eu me regozijo, porque essa convulsão que o mundo vive me lembra que haverá um mundo restaurado no futuro. E o Senhor me lembra nessa manhã que eu devo ter a minha esperança firme nele. Ele está voltando, Cristo está voltando. Por isso eu vou orar, na certeza de que ainda que eu seja engolido pelo caos atual, eu estarei diante dele. Porque a minha salvação está alicerçada no meu Redentor. Ele não vai me desamparar. Ele pode até aparentemente demorar, mas eu sei que a minha fé depositada em Cristo não irá me envergonhar. Eu estou nas mãos do Cordeiro e Ele tem o poder sobre o mundo. Toda a autoridade lhe foi dada. Ele reina sobre todas as coisas. Você, irmão, tem muitos motivos para persistir em oração. Mas não esqueça, esse mundo não é a sua parada final. Esse mundo vai mudar. O Senhor Jesus Cristo disse isso para mim e para você. Por isso, diante das aflições, diante das decepções, diante dos sofrimentos, nos lembremos. Haverá um dia onde o sorriso não terá mais fim, onde a alegria será ininterrupta. É para lá que nós estamos caminhando. Que Deus nos fortaleça e que Deus nos abençoe. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. E chamo o nosso irmão Lucas para vir aqui à frente.
E nós vamos todos juntos, nesse momento de culto ao Senhor. Quando acabar o culto, eu apresento os visitantes. Nesse momento de culto ao Senhor, nós vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Cantemos a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por mais um culto, pedindo ao Senhor que nos fortaleça e nos prepare para logo mais estarmos aqui reunidos em adoração ao Senhor. Deus bendito, Deus soberano, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te louvamos por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a tua palavra, a recebermos a tua palavra com um coração disposto, desejoso de viver tão somente para o teu louvor. Nos fortalece, é o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai,
que o poder e as consolações do Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Eu gostaria de saber nesse momento se há alguém que nos visita. Qual é o seu nome? Me ajudem aí. Edna. Seja bem-vinda, tá? Para nós é uma alegria tê-la aqui. Só avisando aos irmãos, né, antes de entregar o versículo, que é importante a gente continuar com os nossos cuidados, né? Não que a gente não possa conversar uns com os outros, não há proibição para isso, né? Desde que a gente respeite o distanciamento, tá bom? Então, não tenha dificuldade de repente, alguém chegou para conversar com você, não, né? Fique tranquilo, você pode conversar desde que você não esteja abraçando, pegando nas pessoas, assim, aquele cuidado que a gente sempre vem tendo, né? E que reiteradas vezes eu venho falando, tá bom? Então, irmãos, eu vou passar aqui o versículo que nós vamos memorizar ao longo dessa semana, é o Salmo 51, tá? Se você, de repente, teve dificuldades de memorizar os versículos que nós apresentamos até aqui, a minha orientação para você é, tente, com calma, memorizar esses textos que nós já apresentamos, mas se concentre e gaste uma energia maior nesses textos que nós vamos começar a passar daqui em diante, tá bom? O Salmo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Fácil, né? Então, esse texto, ele é relativo ao nosso primeiro ponto do calvinismo, depravação total. Então, você vai dizer depravação total e o texto, tá bom? Relacionar esse texto a esse primeiro ponto, tá certo? Então, que Deus nos abençoe e que logo mais à noite estejamos aqui reunidos para bendizer o nosso Deus. Que Deus abençoe.